Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Aos Ombros de Gigantes. Hoje connosco temos João Lobo, um homem do Rio. Sim, é verdade. Sou João, conte-me como é que era viver no Rio. Viver no Rio, quando eu nasci, em 1959, eu nasci em Salvaterra e fui meter-me dentro de um barco e andei lá até aos 12 anos, desde aos 3 dias que saí do hospital lá de Salvaterra. O parto não correu nada bem à minha mãe, mas pronto. E então andei até aos 12 anos, lembro-me de coisas de ir a partir dos 5, 6 anos, que são inolvidáveis, más recordações, e boas, muito boas também, e uma vivência de Rio espetacular, digo assim com muito orgulho, porque eles tinham muita dificuldade em navegar com os barcos que tinham, não tinham motores, não tinham nada, era remos e vara. Aquilo era uma vivência muito dura, e eu lá fui crescendo dentro do barquito. Eles me criaram desta idade, rigorosamente desta idade que eu estou a dizer. Por vezes ficava cá fora, entregava umas primas minhas, algumas já faleceram, outras ainda estão vivas, e fui, pronto, Porto da Palha, Palhota, mais ou menos até aos 12 anos na Palhota, depois vim para o Porto da Palha. Andei sempre assim no barco, assisti a cenas incríveis, temporal, o meu pai e a minha mãe, coitados, e os outros também, não estou só a falar dos meus, os outros também, que eu conheci muita gente, alguns já faleceram, infelizmente. Conheço os filhos, as filhas também foram alguns criados dentro do barco, e eu hoje pergunto como é que era possível aqueles grandes homens e grandes mulheres criarem os filhos daquela maneira, mas eles conseguiram. Bebíamos água do Tejo, pura e simplesmente, água do Tejo, não havia problemas. Faziam os almoços, os jantares com lenha que apanhavam nas marachas, tinham uma pandareta com um bocadinho de areia, molhavam, que era para não acender o fogo ao barco, e assim é que se andava a petróleo, aquelas lanternas de antigamente, os candeeiros de palheiro, depois mais tarde bem-vindo. São vivências, só quem lá passou é que tem uma ideia concreta daquilo, não é? Porque eu passei isso, e agora sim, o que é que eu sinto neste momento? Eu não fui pescador inicialmente, quer dizer, fui pescador, andei no barco, mas não fui. Fui fazer outras coisas, andei nas obras, andei a fazer molhos, melancias, e depois voltei para o Rio, e hoje não penso em fazer mais nada. Há uns anos para cá, eu adoro o que faço, também tenho arrelias, mas não tem nada a ver. Nós temos barcos muito melhores, na atualidade, motores, motorizações diferentes. Fazemos também a pesca, às vezes parece que andamos a fazer pesca desportiva, não é bem assim. E vamos vivendo ali do Rio agora atualmente, e com muito gosto, com muito gosto. Sr. João, há aquela ideia que o Rio, como não tem ondulação, é uma coisa mais tranquila, mas não é assim, pois não? Não é assim. Neste momento não tenho problemas em navegar no Rio Tejo com qualquer tipo de ventos, mas às vezes eu recuso-me a ir, embora eu possa ir. Tenho barcos de 6 metros, com motores de 100 cavalos, mas o Rio é um rio muito forte, é um rio grande, é o maior da Península Ibérica, com marés muito fortes. Quando as marés estão muito cheias, quando o vento é sul, aquele sul forte, com a vazante, aquilo levanta vaga, 1,5 m, 2 metros, 1,5 m, 2 metros no Tejo, é muito. Naquela altura também era assim, ou talvez pior, porque os invernos eram muito mais rigorosos e havia mesmo inverno. Agora aquelas tempestades passam, a gente até nem sai, deixemos estar quietos. Aquilo não era nada fácil. Mas como é que era, por exemplo, estava a falar dos invernos, também eram vividos dentro do barco? Completamente. Pronto, vamos voltar à vivência, a minha vivência. Sim. Desde miúdo. Então aquilo era um barco, um dos barcos que eu me lembro, um barco de 5, 6 metros, um barco pequeno. Eu tinha um toldo, com umas varolas das canas que eles apanhavam da Maracha do Rio, as canas de canavial. Não? E então, aquilo, eles punham uma calda no toldo, mas aquilo toldo, só quando era novo é que aguentava uma águazinha, depois a partir daí pingava para tudo o que era sítio. O barco em si metia água. Eles tinham todos os anos a arranjar o barco com estopa, o barco metia água. Eu dormia na emparadeira, o meu pai e a minha mãe na frente do barco, que era a cama, e a parte da ré, que é a oficina, que se chama
onde o pescador tinha as redes e as artes e não sei quantos. Então eles tinham que se levantar de noite para descoar aquela zona onde eu estava a dormir, porque a água galgava aos tratos, que aquilo que chamam nos paneiros. E aquilo também, eles sabiam que àquela hora, se calhar, 2 horas, tinham que tirar a água para não molhar a cama a mim e a eles também. O Sr. João, e quando é que se começa a fixar os avieiros, não é? O senhor é descendente dos avieiros, sou descendente de avieiros. Quando é que os avieiros começam a fixar nas margens do Tejo? Por aquilo que me é dado a observar e falando com muita gente que estão a fazer a história dos avieiros, a reviver isso, o meu avô que Deus tem ainda não era avieiro, o João Lobo, era descendente. O outro avô, que é da parte do meu pai, que era chamava-o Cadete, o avô Cristino também não era ainda avieiro, talvez os pais terão sido, pronto, eu tenho 66, eu penso que 100 e tal anos atrás é que eles vieram vindo e foram ficando. Vieram vindo porquê? Porque aquilo que me é dado a observar e que me contam também, que é no mar, os invernos eram rigorosos, mas há bocado falámos disso, muito mais rigorosos do que agora, eles não conseguiam fazer nada e vinham então para o Tejo para a época sazonal, que é o que nós temos a fazer agora às chablogas. O sábado é pouco neste momento, mas chabloga felizmente há muito. Vinham fazer com varina as campanhas do sábado e foram ficando. Foram fazer as casas palafita, os assentamentos, as casas palafita, aqui, ali e tal, foram ficando. É avieiro porque vinham da Vieira de Leiria. De Vieira de Leiria. Que ainda hoje há uma ligação forte desta comunidade. Muito forte. Tenho lá grandes amigos, felizmente. E a vossa padroeira... Sim, a Nossa Senhora dos Avieiros. É lá que está, não é? Está lá sediado. Então, e em relação ainda àquilo que era o dia-a-dia no Rio, quando era... Eu lembro-me, não me lembro de viver, mas de ouvir histórias do Tejo ter sempre grandes cheias. Como é que era nessa altura? Era muito complicado. Muito complicado. Derivado que falámos anteriormente, a locomoção dos barcos, que era a remos e a vara, a vela, também meu pai andava muito à vela. Tinham que fugir da cheia, encostavam-se, eles sabiam também se defender bem do rio, né? Como ninguém. Mas não podiam no rio, era impossível navegar. Não tinham hipótese nenhuma. Então fugiam entre aspas. Refugiavam-se. É a palavra mais correta. Se calhar à Zambuja, alguns, quando os campos alagavam, isso chegou a acontecer já na minha vivência, para a balada, pronto, saíam pura e simplesmente, ou então encostavam-se às aldeias, punham nos barcos fora, que isso eu lembro, ajudei a tirar alguns, para a cheia não lhe pegar, para os temporais não os partirem, e estavam por ali, encostados já, alguns tinham já as palafíticas eram baixas, no Porto da Palha continuam. A Otária já não é palafítica, já tem alvenaria e não sei quantos, mas mesmo assim, quando vinha a cheias, todos os anos entrava lá dentro, todos os anos. Então eles estavam no barco, eles e eu estava com o meu pai e com a minha mãe. Era incrível. Os mochões que eles calculavam, não havia a informação que nós temos agora. Eu tenho o site das barragens, sei tudo, os níveis todos, quando largam a água e quando chega eles não sabiam nada. Ouviam na rádio e tal... pronto, as cargas das barragens, mas tudo uma coisa muito... Mas eles, a experiência, eles viam, isto vai ser complicado, isto vai ir uma cheia. Eu ouvi estas palavras já da vez. Então refugiavam-se nos mochões onde eles achavam que ela não chegava. Mas se ela lá chegasse, eles tinham que se desenrascar, tinham que passar a terra, para a Zambuja, pronto, as terras à volta, onde eles achavam que estavam defendidos, neste caso, era assim. Alguma vez, lembra-se de alguma vez de ter assim, um susto, Tenho vários sustos. Quer dizer, naquela altura que eu era miúdo tinha medo. Se fosse agora, se calhar não era bem assim, que a experiência também é muita. O meu pai arriscava muito a navegação à vela. Ele era um vejador incrível. Eles tinham velas, punham um mastro. E aquilo, o barco voava por dentro do rio, com o rio forte, como há bocado falei. E aquilo, a vela, o vento apanhava, o barco punha-se todo inclinado, a quase a meter água a bordo. Às vezes metia a minha mãe com as mãos na cabeça, vai que a gente morre aqui, olha o menino, e não sei o que. É aqueles sustos, há vários. Porque de facto o meu pai era um pescador que arriscava mesmo muito, outros nem tanto. Eu conheço alguns que nem sequer se mexiam, aquele que está mal, mas ele ia, ele era muito afoito. E assim, em termos de distância...
qual é que era assim a área de abrangência do rio? A nascente e depois para o lado da Foz. Portanto, era aqui só aqui para a zona Valada, a Zambuja, ou era... Não, foi sempre, ainda hoje eles eram sempre, o meu pai era na Palhota, Porto da Palha, basicamente. Raramente não me lembro deles irem para cima pescar, não iam para as caneiras, não iam mesmo. Eu na atualidade também não o faço, eu só pesco, posso ter licença, posso ir a qualquer sítio do rio, mas só pesco no lance do Porto da Palha, vamos dizer assim, na nossa zona, a nossa zona de conforto. E eles também era assim, um deles se sentiam bem, um deles era o ponto de refúgio. Qualquer coisa, olha, vamos já para o Porto da Palha defender deste temporal que aí vem, era assim que eles faziam, então não se alargavam muito, também não pediam. No meu pai, o meu pai e outros, meus tios também lá iam, quando o Tejo aqui estava muito difícil, o Tejo deixou de ter peixe, deixou de ter sal, deixou de ter tudo, que há uns anos atrás, eles iam até Vila Franca, à Fataça e não sei quantos. O Vila Franca, o rio é muito mais largo, muito mais fundo, eles viam-se lá mesmo aflitinhos. E uma vez por outra lá iam, era a única, um deles se afastavam mais um pouco, como porque em Vila Franca tinha e temos haveres familiares, foram ficando também, eles também se conheciam, mas falavam uns com os outros, não havia telemóveis, eles lá comunicavam. Encontravam-se no rio, Luís, Flantal, olha que aquilo lá embaixo está a dar umas batatas e coisas, então temos que ir para lá. Depois levavam 2, 3 dias, andavam por lá. Quando eu falei há bocado, então eles não me levavam, porque com medo da situação do rio, eu ficava então com as minhas primas. Foi elas que me ajudaram a criar. Eu chegava a estar 3, 4 dias sem ver os pais. O Sr. João falou agora aí dos familiares. Hoje, se calhar também, mas naquela altura mais ainda, era preciso haver muita camaradagem. Sim, havia camaradagem, e hoje continuamos. Hoje felizmente temos melhor, não há tantas chatices. Porque eles infelizmente chateavam-se muito uns com os outros, se argatavam, havia brigas, eu assistia a muitas, uma estupidez, não se justificava, mas eu agora compreendo porquê, porque o pescado não era assim tanto, era difícil, qualquer coisinha, qualquer peixe que eles andavam à disputa, que ainda hoje há disputa sobre isso, mas saudável, se por alguma razão lixava, entre aspas, uma maneira de falar, o lança ao outro, aquilo era logo uma confusão incrível. E a gente agora não, olha lá, tu agora enganaste aí com a maré, vê lá se amanhã isso não acontece. Pois foi, a maré enganou-nos, é diferente. Eles partiram logo para a agressão. Mas eu estava a falar mais no sentido, por exemplo, hoje em dia você com certeza terá meios de socorro e de salvamento, mas naquela altura não é? Era preciso, ou seja, as pessoas estavam muito por si, ou havia aquela coisa, olha, hoje vou pescar ali para aquele lado, e tal... Ia-se dizendo mais ou menos, eu estou por ali, se houver... Sim, eles tinham essa... Dependia um bocadinho nesse aspecto uns dos outros, não era? Eles tinham essa comunicação. Também havia grandes amigos nessa época. E chateavam-se. Havia a chatice, depois punham-se bem, já não se passava nada outra vez. Eles iam para zonas, neste caso era a Fataça, era o que dava mais naquela época, eles iam 10 barcos, se fosse preciso, 7, 8, 10, iam para aquela zona onde eles sentiam para o Carregado, ali para o pé de Vila Franca, para a entrada da Vala Nova... Faziam os atravessos à vaga, chama-se 200, 300 metros, atravessavam as redes todos, então andavam, a navegação era igual para todos tinham dificuldade em navegar, eles defendiam-se um bocado nesse aspecto, e se houvesse uma situação complicada, eles ajudavam-se. Eu assistia a algumas cenas dessas. Agora vamos falar assim concretamente, como é que era a pesca? Era com redes? Como é que funcionava o processo? Nota alguma diferença de como é que era a pesca em si, a maneira de apanhar o peixe, era diferente de agora? A maneira da pesca, as redes eram redes de emalhar, a diferença é enorme, é de extremo a extremo. As redes que a gente usa agora não tem nada a ver com o que eles usavam, eram umas redes muito fracas, eu nem sei como é que eles apanhavam peixe naquela época. Apanhavam, o rio também tinha muito mais. Eram umas redes muito finas, partiam-se muito, redes de linha, e relavam muito a largar. Nós agora, as nossas, elas largam sozinhas praticamente, ligamos o motor, aquilo era tudo. A largar redes era a pescadora a remar, eles a largar, depois o vento de proa, elas não tinham força para pescar o barco, depois eles zargatavam com elas, até lhe batiam às vezes. Eu cheguei a ver o meu pai, infelizmente, fazer isso. Era uma vivência horrível, dizendo assim, comparado com o que eu faço hoje. Eu e os meus amigos, todos temos motorizações diferentes, barcos muito bons, e se tiver um bocadinho de aragem, eu chamo-lhe aragem, e a gente vai.
Se tiver um bocado temporal, não vamos, também temos de defender, né? Mas aquilo era mesmo muito complicado. Era assim, pronto, as malhagens seriam as mesmas, a lampreia era 7 milímetros, nós agora já pescamos com 75. Eles pescavam a saboga com malha 100, nós pescamos com malha 11, só queremos apanhar sabogas maiores. Houve uma grande evolução nesse aspecto, mas mesmo muito grande. E mais ou menos o tempo, portanto, as redes ficavam mais ou menos quanto tempo? Há várias formas de ficavam ou não, portanto eu ainda hoje eu faço a travessos, as redes ficam largo à noite, vou lá no outro dia pescar de manhã, com um ferro de cada lado, isso chama-se ateação, para apanhar barros, para apanhar sarmões, há uma fataça redonda que entra naqueles recantos do rio, quando a maré enche o peixe vai fora, vai comer, vai à procura de comida, e então o pescador sabe e mete aí uma rede, é uma ateação, pois o peixe tem que sair por ali e a rede está lá. Mas basicamente as redes eram redes de malhar, como eu faço ainda hoje, eram redes à deriva, ou de varrer, mas à deriva é a palavra mais correta. À deriva para baixo, com a maré a vazar, à deriva para cima, com a maré a encher, que a gente chama a recuar, as redes a recuar, a derivar para cima. Pronto, há várias formas de o dizer. A forma era a mesma, mas o pescador aí, na pesca sazonal, tinha que andar, tinha e tem ainda hoje que andar com elas. Não há hipótese nenhuma de as deixar lá, nunca, nem savaras, nem nada. Tens que largar 350 metros, que é o que eu ando agora eu no lance do porta-palha. E temos que ir com elas, ainda há bocado eu fiz, quando o André me ligou, eu estava a tirar redes lá à boca da bala, temos que ir com elas para baixo, ou com elas para cima, temos que andar de uma conta delas. Mas a gente temos os nossos bons barcos e os nossos bons motores, eles não tinham. Não era fácil, era muito difícil. Muito difícil. Você considera-se, os avieiros, de alguma forma, são os guardadores do Rio Tejo? Sim. Eu considero-me, vou já dizer que está a ser gravado, não há problemas. Eu não sou santinho, como é óbvio. Posso cometer alguma legalidade, mas as legalidades que eu possa fazer no Rio Tejo não é significativo. Considero-me um guardião, sim senhor, porque é a minha vivência, que eu sou pescador, como já contei há bocado, e vou continuar a ser até poder. Eu tenho que ser eu o primeiro a preservar. O primeiro, qualquer coisa que a gente vê que não está correto, nós ou temos que chamar as autoridades e também temos que chamar a atenção, tipo descargas poluentes, pronto. Nós agora temos os telemóveis, chegamos a todo lado num instante, é muito mais fácil. Sim, somos muito protetores do rio, muito mesmo. O pescador em si é muito protetor. Se a gente achar que alguém que não é pescador, esta palavra que eu vou dizer é importante, alguém que pensa em ir à pesca, eu conheço, né? Conheço toda a gente e digo, este gajo anda aqui a fazer o quê? Nós temos que perguntar, andas aqui, tens licença? Se não tens licença, o melhor é ir-te embora, aqui não andas a fazer nada, estás-nos a prejudicar. Não é bem assim, é aquela palavra de fazer a proteção ao rio, essa é uma delas. Se a gente pensar que anda ali um ou dois, não anda, na atualidade não anda. Este gajo vem para aqui, está aqui com redes e tem um barco e tem um motor, isso é fácil, um barco e um motor, toda a gente, as redes agora também se arranjam com facilidade, e anda aqui à pesca. Não, este gajo não está legal. Pronto, essa é uma das proteções que nós fazemos. Levemos à risca. No Porto da Palha, no Porto da Palha e noutros lados, e é uma questão de orgulho mesmo, nós não queremos ninguém a pescar ilegal. Não queremos. A autoridade vem, desculpa aqui, está tudo legal, sua gente, está tudo legal, quero ver os documentos. Não, está tudo bem, a gente sabe, porque eles agora vão à matrícula do barco, têm essa facilidade. Sr. João, e o que é que o Rio tinha e que agora, que diferenças é que o senhor encontra do Tejo de há 40 anos, 50 anos para agora? O Tejo de há 40 anos, 50 anos, eu nasci em 59, estava muito assoreado na zona do Porto da Palha, até aqui às obras do Palácio, o Palácio das Obras Novas, que a gente chama. Até por aí eles tinham dificuldade também em pescar, porque o rio ao baixo-mar era um areal. Depois, com as trações de areia, por um lado, podia prejudicar as margens, a erosão, mas foi muito bom, desassorearam o rio até, vamos dizer, até Balada. O rio ficou melhor. Para mim, está muito melhor, como era antes, muito melhor mesmo. Consegue-se pescar com mais facilidade, nós conseguimos andar no Porto da Palha com 350 metros de rede, redes com 3,90 metros, 4 metros, às vezes temos profundidade para poder andar. Eles nessa altura não, as maiores tinham aí 2 metros, porque o rio tinha
fundura, era muito baixo. O pescado, nessa época, houve uma altura que ainda é do meu tempo, ainda havia sábel no rio, saboga também, lampreia, eles apanhavam umas contas por época, também não tinham redes como nós temos agora. Fataça sim, fataça, eles sobreviviam da fataça, havia toneladas de fataça no rio, vendiam aquilo ao desbarato para os luzes para fazer farinha e não sei quantos, mas era daí que eles me criaram a mim e os outros pescadores dos filhos, era da fataça. O rio para mim está melhor, muito melhor. Houve uma fase, quero ver se eu conto tudo concretamente, houve uma fase que o sábel deixou de aparecer, a lampreia foi dando um ano ou outro, havia sempre um ano com menos, mas havia anos bons, o sábel pura e simplesmente desapareceu do Tejo. Os pescadores, como o meu pai, que Deus tem, e os tios já faleceram, e outros que eu conheço do outro lado, alguns foram para a terra, foram fazer melões, 2 hectares, 3 hectares de melões, melancias, os pescadores, tomate, coitados dos pescadores tiveram que ir para a terra, porque o rio não dava nada. Eu penso, porque eu andava lá, né? Eu penso que terá sido ali na zona que é agora a Expo, o Rio Trancão, que estava com poluições muito altíssimas e terá criado um impacto muito negativo nessa época. Eu penso, não sendo cientista, como é óbvio, mas com uma experiência de pescador e de rio, eu penso que foi por aí. Resolveram o problema do Trancão e lá onde é aquela coisa dos gasóis e dos óleos, ali onde é a Expo. E o rio renasceu. Os pescadores deixaram de fazer tomate, eram muitos, mesmo lá os de Salvaterra, os Mirões, muitos, pronto, e vieram outra vez para o Tejo. Foi então, quando eu disse que há bocado, não fui logo pescador de origem, fui, pronto, filho de pescador, sim senhora, comecei a experimentar, a dar uns lançares lampreiros, com redes que me emprestaram, não sei o quê, comecei a gostar daquilo, fui ficando, fui melhorando as artes, até à data de hoje, é o que eu adoro fazer. Sr. João, e vivendo essencialmente junto ao rio, que vivências é que vocês depois tinham com as povoações ali próximas? Por exemplo, que ligação é que havia entre o Luzirão e a Zambuja? Era só ver, abastecer-se de alguma coisa? Ou, por exemplo, havia pessoas cá já a habitar aqui na Zambuja ou vir às festas? Nessa época não haveria muita gente. Eu sei que há pescadores em Zambuja, pronto, de outras famílias, que eu conheço, mas não tenho assim muita ligação. Havia ligação muito forte com a Zambuja, com Salvaterra, com Valada, com se calhar Carregado, que era o mais perto, Vila Franca também, porque eles eram lá que se iam abastecer, eram lá que iam vender o peixe. Eles vinham de bicicleta, a minha mãe a pé, estou a falar da minha mãe e das outras pescadoras, com uma cesta à cabeça, uma canastra, com o pescado, e vinham vender, ou de porta em porta, ou na Praça da Zambuja, ou na Praça de Salvaterra. Era assim que eles sobreviviam. O meu pai, bicicleta, porque depois havia uma bicicleta, sempre houve, né? Naquela época, eu lembro-me delas desde miúdo, punha uma caixa com fataça, com barro e tal, e andava de quinta em quinta, de casa em casa, a oferecer. O meu pai e os outros também, não era só, eu estou a falar da experiência própria, né? Era assim que eles sobreviviam. Então, sempre havia, e ainda hoje há, e vai continuar a haver, uma grande e forte ligação aos concelhos à volta do Tejo. Porque eles sobreviviam disso. Então os mantimentos, como é que eles levavam um pãozinho? Eles iam vender e depois aviavam-se para trazer para o barco, para nós, que lá andava dentro de comer. Eles não comiam só peixe, não era só uma fataça assada ou lá uma caldeirada de fataça, eles também tinham que saber, como é óbvio, do dinheiro que faziam do pescado, dia a dia. Não havia arcas frigoríficas, não havia nada. Era mesmo assim. Trazer o peixe, levava um bocadinho de carne. Levavam. A minha mãe fazia, lá naquela caixa que eu há bocado contei, era engraçado aquilo. Tenho outro. Foi aqui no Alqueidão, ali acima do Porto da Palha. A minha mãe estava a fazer o jantar, era perto do sol posto, a maré parou, começou a encher, meu pai largava as redes à volta da maracha, lá onde ele sabia, vai apanhar a fataça, à fragua. Tinha uma vara grande, maior que houvesse 7, 8 metros, 10 metros, que era para depois picar para o peixe emalhar. Ora, eu estava ali, né? Ele já tinha bebido um copito a mais, foi a armar a vara, baldeou a panela para cima deste pé. Ficou uma lástima, tudo em carne viva, foi ali um horror.
queimou-me bem, bateu com aquilo, baldeou. Estava ela a fazer o jantar, era assim. No intervalo dos lances, neste caso, tive azar porque foi na altura que ele estava a dar um lance e ele veio lá armar a vara, um bocado de turbulência, e tombou a panela para cima deste pé, está ali amarga para o resto da vida. E depois não havia. O cuidado era um bocado de água do Tejo. Cuidado, foi aquilo ia-me correndo muito mal, porque depois eu vi para o Porto da Palha, lá entregar as minhas primas, isto estava infectado, não se tratava de nada, sei lá, com umas malvas, que eram as mesinhas dos pescadores. E depois eu tive papera nessa altura também, aquilo não teve fácil para mim. Eu lembro-me perfeitamente que eu passei ali mal, muito mal. Ora, hoje não é nada assim, né? Hoje vamos logo todos ser socorridos ao meio. Eles não tinham facilidade, não tinham comunicação como nós temos. Para chegar ali uma ambulância, o menino tem que ir ao hospital, não. Eram as mesinhas. As mesinhas caseiras salvam muita gente mesmo. Ó Sr. João, olha, eu tenho feito aqui aos convidados que têm passado aqui 3 perguntas, mas eu hoje vou fazer parecidas em relação aos outros. A primeira que lhe faço é: o que é que o Rio Tejo tinha que agora já não tem? O que é que tinha? Tinha as dificuldades que eu falei há bocado de navegação, essa é essencial. Falar de poluição, tivemos este problema que eu também já falei, do Trancão, e aquela zona onde está agora a Expo, ainda bem que lá puseram a Expo. Na atualidade, penso que ainda continua a haver algumas descargas poluentes que não deviam ser feitas, mas está muito mais controlado. Teve o contraste da parte de cima, que foi aquelas fábricas Celtejo, posso dizer o nome que não tenho problemas sobre isso, Celtejo Companhia Limitada, que não trataram das hectares corretamente e que nos andaram para destruir o Tejo. Por isso simplesmente andaram para o matar. Faltou um bocadinho de nada. Eu estou a falar das diferenças e das épocas. Quem nos salvou, e eu agradeço muito, é um senhor que vocês também devem conhecer, que é o Arlindo Consulado de Marques, que chama-lhe o Guardião do Tejo. Foi lá com os vídeos dele e com os drones e não sei o quê, filmar aquilo tudo ao pormenor. Teve problemas. A balvar do carro quiseram não matar. Um senhor que tinha ali uma indústria de poluente aqui na zona de Torres Novas. Mas aquilo teve impacto. Todos nós, com os nossos telemóveis, começámos a comentar em não sei quantos. E o que é certo é que ele salva-nos o Rio. O Rio está maravilhoso. Maravilhoso. Essa pergunta me feita sobre o pescado. Então, mas o Rio Tejo tem peixe. Então, mas o peixe é bom. O peixe é espetacular. É mesmo muito bom. Peixe gordo, bom. Então nós também não fazemos peixe que a gente acha que está doente, né? Escolhemos também os melhores. O rio está bom, está despoluído. Não está a 100%, porque isso não existe em lado nenhum, mas 85%, 90% é ótimo. Para um rio destes, com esta força toda que ele tem, sempre teve, né? É a diferença que eu acho. Estes 2 fatores para mim são muito importantes. Tivemos a poluição do Trancão, tivemos a poluição da parte de cima. O rio na atualidade, para mim, e penso que para os outros também, está maravilhoso. Tem peixe, dá para todos, os que estiverem legais, que ainda há bocado falei nessa parte da ilegalidade. Isso é importante, nós também temos que controlar, porque eu penso que nós até controlamos melhor que às vezes que as autoridades. Eles também não têm a experiência de rio que nós temos. Temos um problema, uma diferença, já agora aproveito, é os silures. Os silures estão-nos a causar um impacto muito negativo na fauna, muito negativo, mas felizmente o rio é muito forte, ainda tem pescado para nós ir vivendo dali. Portanto, venda-se com as redes. Eu, por exemplo, o ano passado, há 2 anos, tinha o recorde nacional. Este ano já não tenho, porque um colega meu apanhou um maior, na Palhota. Eu tenho as fotos lá no Porto da Palha. Pronto, isso é um impacto em relação à época da minha vivência, criação, vamos dizer assim. É um impacto mais negativo que eu sinto no Tejo, é os silures, onde eu faço um trabalho com os biólogos meus amigos, tentar tirar o máximo que a gente possa. Felizmente, ou tenho sorte, ou tenho um feeling para aquilo. Eu não ando a eles. Eles vêm ter comigo à minha rede e eu tiro-os para a rua. E passemos a mensagem, todos os que apanharem, ponham-nos ao sol e está a passar. A mensagem está a passar, mas temos com um bocado de dificuldade em controlar, porque os gajos não têm predador. Sem ser nós, com as redes, acontece, eles embalham na rede, não dá sabor aos gajos. Já apanhei 4 este ano. Nada grande, mas 20 quilos, 16, 10, 12, pronto, tudo assim. Em relação ao passado, este para mim é o impacto mais negativo que nós temos no Rio. É o que eu acho. E que saudades é que tem do Tejo de antigamente?
Assim, tendo aquela vivência que eu tive, para mim foi, eu tenho 66 anos, como homem, cresci a beira do rio, bebi água do rio, hoje não o faço, hoje eu ando sempre com água no barco, uma garrafa de rio, até levo geleira quando está calor. Tenho saudades da minha criação, recordações negativas que para mim foram muito importantes. Eu lembro-me disso tudo, na atualidade, eu pareço um peixe no Tejo, a trabalhar, eu ando à vontade, ando mesmo tranquilo, sei o que é que ando a fazer e adoro o rio, porque talvez dessa criação que eu andei até aos 12 anos ando num barco, eu penso que é por aí. Pronto, fica sempre aquela saudade dos bons momentos também. Houve bons momentos, embora aquilo fosse muito difícil. Isto não é inimaginável, só quem lá andou é que pode sentir a dificuldade que aquela gente teve para sobreviver naquela época. Mas pronto, lembra-me, não sinto mágoa, nada do que se passou, fica a recordação e a saudade também, como é óbvio. Sr. João, para terminarmos, que conselho daria, ou dá, aos pescadores do Tejo, às pessoas do Tejo que venham no futuro? O conselho é o que eu dou. Vou dizer ainda de outra maneira. O que é que acha que no futuro é preciso fazer para continuarmos a preservar o Tejo? A gente no futuro, o que é preciso fazer, o que nós já temos a fazer, é passar a mensagem positiva, ver as anomalias que se façam e comunicarem às autoridades, às câmaras, que a gente conhece. Na atualidade conhecemos muita gente das câmaras de Salvaterra, de Zambuja, de Vila, conhecemos toda a gente. Derivado ao nosso cruzeiro da Nossa Senhora dos Avieiros, temos uma comunicação muito forte, na atualidade, derivada à imagem que falámos há bocado, da Nossa Senhora dos Avieiros e do Tejo, onde nós falamos com tudo o que é gente, de terra e do rio, e passemos esta mensagem para preservar. Preservar é importante. Os mais novos, alguns felizmente, eu adoro vê-los, eu chamo putos, com 30, com 40 anos, até mais novos, que andam ali, legais, com licenças, andam à pesca, maravilha. O meu filho, quando este ano deu um bocadinho mais lamprejas que o ano passado, elas estão um bocadinho a nível mundial. Não é mundial, é porque nos Estados Unidos e no Canadá há muitas. A nível europeu, vamos dizer assim, houve aqui um impacto negativo na lampreia, ainda não consegui entender bem, ainda bem ninguém conseguiu explicar. É chamá-los, é dizer, pá, venham à pesca, barcos há bons barcos, agora é tudo fibra, boas motorizações, redes boas, e estimem o rio, porque isto está para todos. Eu já disse isso a vários, sem problemas nenhuns. Pronto, é o conselho que eu dou, é o que eu dou ao meu filho. Eu tenho 2 netos, tenho 4, mas tenho 2 netos aqui, os outros estão lá no Luxemburgo. Eles adoram, não sei se vão para a pesca, não sei. Eu gostava que fossem. Eles adoram vir cá abaixo, eles moram em Alpiaça, vêm aqui mais o meu filho a almoçar e mais a mãe, e querem andar no barco do avô. É uma tonteira, o pai vai, os motores são grandes, eles gostam daqui lá acelerar e não sei o quê. Agora, gostam de peixe, do rio, isso é um motivo de orgulho para mim, e eles gostarem de andar no barco, para mim já é muito. Não sei se eles vão continuar, mas esse depois tem que ser o meu filho a tratar. Porque redes, barcos e redes, há que chegar para eles todos. Arranja-se para todos. João, olha, agradeço-lhe muito o facto do senhor ter vindo. Tenho aqui um presente para si, uma caixinha de bolachas. Sim, obrigado. Dos nossos zambujitos, uma bolacha com sabor a tomate que a Junta promove. Agradecer-lhe a sua presença, a sua disponibilidade. Quanto a vós, despeço-me, agradeço o facto de terem visto este vídeo, ouvido o podcast também. Não se esqueçam, todas as quintas às 19 sai um novo episódio. Obrigado. De gigante.